Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Essa daqui é a parte 2 do vídeo, ela vai ser mais curta. A parte 1 vai estar no meu comentário fixo, é só você clicar lá e assistir. Pode assistir depois dessa, não tem problema. Essa sequência de vídeo aqui, você pode assistir a parte 2 primeiro e depois a parte 1. Quando é preciso assistir a parte 1 primeiro, aí eu aviso. Então, eu disse na parte 1 que nós iríamos meditar sobre Efésios 1:4, Efésios 2, do 5 ao 7, pular direto no Apocalipse 20 e 21. Vai ser mais ou menos essa sequência, tá bom? Pode ser que eu acrescente um capítulo ou outro, conforme eu lembrar aqui, vamos ver nesse vídeo. E o objetivo do vídeo é meditar sobre o milênio, é entender questões que para mim são como peças de um quebra-cabeça que nós temos que encaixar, como se Deus tivesse desenhado um plano, um projeto pelo Novo Testamento, inspirado os apóstolos a falarem certas coisas brilhantes, mas não falarem tudo, para a gente somar os textos e aplicá-los na hora certa, ou para aprendizado, ou para contrariar as seitas, talvez para as duas coisas, e para a gente meditar no reino. É muito profundo entender isso. Porque vem uma seita, começa a introduzir coisas que não são da palavra, começa a misturar joio e começa a apresentar para você um outro reino. Ou tudo lá no céu, ou tudo aqui na terra, uma coisa que Jesus não prometeu, e aí você começa a imaginar outra coisa, pensar em outra coisa, orar para Deus outras coisas, e seitas influenciam diretamente na nossa oração, na nossa vida. E aí você já pensou você ser achado como uma pessoa que está olhando para um reino que não vai ser nada parecido com o que te falaram, e você ensinou isso para outras pessoas, e aí, de repente, no futuro, começam a vir textos para vocês, começam a te fazer pergunta e você não sabe responder. Só que você passou anos fundamentando tal doutrina e você não consegue mais se desprender delas. Aí as suas explicações serão forçadas, você será forçado a falar algo que no fundo você não queria falar, mas você tem que falar. Talvez o seu coração vai ficar duro, você vai detestar ser contrariado, mas você não vai conseguir explicar os textos, então você vai ter que ou fugir deles, e se não puder fugir, você vai ter que mutilá-los. Tudo isso acontece, tá bom? Tem que tomar cuidado para você não cair nesse labirinto, é uma armadilha de Satanás. Muitos têm caído nisso. Então vamos lá, Efésios 1:4. Eu vou mostrar aqui na tela do celular para vocês, e eu vou ler os textos, desenhar, prestem atenção, é bom vocês olharem para a tela, e depois eu volto a falar aqui, tá bom? Eu disse que era o verso 4, mas na verdade é o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, olha a localização, nas regiões celestiais em Cristo. Esse verso aqui, Paulo está falando de algo que vai acontecer no futuro, mas ele já coloca como se já tivesse acontecido. É uma linguagem de fé, é uma linguagem que Paulo usa dela várias vezes, em muitos textos, e ele aprendeu isso com o próprio Deus. Em Romanos 4, lá pela metade do capítulo, Paulo fala que Deus é aquele que chama as coisas que ainda não são como se já fossem. Ele colocou Abraão como pai de muitas nações, quando Abraão não tinha... acho que ele não tinha nem Isaac direito. Então, tinha que nascer Isaac, Jacó, as 12 tribos. As 12 tribos ia ser uma nação, Abraão ia ser pai de Israel, das 12 tribos, mas depois esse plano iria alcançar nações, e Abraão ia se tornar pai de nações. Nada disso tinha acontecido e Deus já tinha colocado Abraão por pai. Ok? Então, Paulo aprendeu isso, ele fala isso a respeito da ressurreição, da morte e tudo mais. Então, Paulo está dizendo aqui nesse texto que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Não são bênçãos das regiões que veio para a terra e agora nós estamos sendo abençoados. Se fosse isso, ele escreveria. São bênçãos espirituais nas regiões celestes. É lá que vai se cumprir essa toda sorte de bênção, sem faltar uma. Querendo dizer que na ressurreição nós vamos ter acesso aos céus.
Isso não contradiz Apocalipse, onde diz que a igreja reinará sobre a terra. O reino dos céus vem sobre a terra, reinará sobre a terra, mas ele é dos céus. Nós vamos ter reuniões nos céus, a nossa morada verdadeira é dos céus, será nos céus. Isso vai mudar depois do milênio, obviamente, o Senhor vai mudar toda a estrutura do mundo e vai unir o céu com a terra, transformando tudo, mas isso é só depois do milênio. Então aqui Paulo já deu uma dica de como ele visualiza o reino. É um texto só, mas é um texto magnífico. Aí depois você avança para o capítulo 2, e ele vai falar quase a mesma coisa, só que ele vai acrescentar detalhes. Efésios 2, do 5 ao 7. Olha só. Verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar, onde? Nos lugares celestiais em Cristo. A mesma coisa que ele falou no verso 1. Nos fez assentar, ou seja, tem tronos no céu, e nós vamos assentar, os vencedores, nas regiões celestes. Já é a segunda vez que ele fala isso. E aqui ele vai dar o tempo. Primeiro ele deu a localização e não deu o tempo. Agora ele vai dar o tempo, ele vai dar ainda a localização nas regiões celestes e vai falar o tempo. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo que é para mostrar a partir dos séculos que ele estava falando que a igreja estava sendo abençoada espiritualmente nas regiões celestiais de maneira espiritual, e nem que as bênçãos veio do céu para a terra e a igreja estava recebendo bênçãos do céu na terra, se cumprindo a promessa. Não é nada disso, porque o texto já está claro. Regiões celestes, ele nos fez assentar lá. Isso vai se cumprir no futuro. Não se cumpre na época que ele escreveu, não se cumpre agora, vai se cumprir só quando o Senhor Jesus se tornar rei de toda a terra na última trombeta. Então, quando diz aqui, para mostrar nos séculos vindouros, para mostrar nos séculos vindouros, esses séculos vindouros são os séculos dentro do milênio. Os séculos vindouros vão ter que testemunhar isso, vão ter que testemunhar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. Nações vão testemunhar que tem um povo que reina sobre a terra e que tem acesso aos céus e que é abençoado com toda sorte de bênção espiritual naquele lugar, nas regiões celestes. Ou seja, Paulo ele tem essa visão do reino. Por exemplo, eu vou ler para vocês Efésios 3, um pedacinho que é bem importante. Segue acompanhando, segue lendo o que eu estou mostrando na tela, porque é importante. Olha só que magnífico isso. Verso 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Significa que tem duas famílias. Uma no céu, que é a primeira e a principal, e a outra na terra, que somos nós. Então, uma família surgiu no céu. Filhos, anjos de Deus se tornaram filhos de Deus. E se tornaram filhos porque Deus é o pai e algo lá no céu é a mãe. Então, Deus chama a cidade de mãe. Então, por isso que lá tem filhos. E nós temos que nos tornar filhos do céu. Imitar as obras de anjos eleitos e repetir as coisas que aconteceram no céu aqui na terra. Ok? Isso tem a ver com a rebelião, tem a ver com um monte de coisas profundas, extraordinárias, coisas que eu tenho falado em alguns vídeos. Agora aqui eu vou seguir o texto. Aí Paulo fala, duas famílias, né? Uma no céu e outra na terra. Verso 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Aqui é a promessa de Jeremias 31:31, o espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor.
a fim de poderes compreender com todos os santos. Aqui no verso 18, presta atenção do que Paulo está falando. A fim de compreender com todos os santos, ou seja, por isso que ele se coloca de joelho e pede a Deus e ora. Ele está falando isso mais uma vez porque em Efésios 1 ele já falou um pouco sobre isso. A fim de compreenderes com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura. Não parece que ele está falando de uma cidade? Da Nova Jerusalém, que representa a esposa do Cordeiro? Ele foi arrebatado até o terceiro céu. A Nova Jerusalém está no terceiro céu. Ele viu. Então ele está falando de coisas referentes a isso. Então por isso que as pessoas estando ali cessadas em amor, elas podem compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ok. Ele está falando de uma cidade. A prova disso é que se você volta um pouquinho, no final do capítulo 2, olha o que Paulo fala, a partir do verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, aqui a palavra fundamento no singular, apóstolos e profetas no plural. Esse fundamento no singular é Cristo. Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo está falando, vocês são o santuário de Deus, Deus habita em vocês, mas existe um santuário que reflete vocês. Claro que o da antiga aliança já era uma sombra, o nosso corpo se torna uma realidade para esse tempo, mas é de glória em glória, como eu disse no vídeo 1. Então, existe um santuário no céu, que ele é supremo, ele foi edificado antes da fundação da terra, antes dos anjos nascerem, aquele santuário foi edificado. E quando Deus edificou a Nova Jerusalém, ele pensava na sua esposa, ele contava a história dele com seu filho, através do seu espírito, na humanidade, principalmente na igreja. Tudo isso está sendo contado lá em Apocalipse 21 e 22. Nas muralhas, nas pedras preciosas, nos fundamentos da cidade, na própria cidade, na altura, largura e profundidade, altura, largura e comprimento. Pode ver que as numerações falam primeiramente das tribos, depois dos apóstolos, 12 por 12. O muro tem 144 côvados, tem 12 pedras preciosas, mas o que? Ele é de jaspe, ele tem todo tipo de pedra preciosa, cada porta é uma pérola, ou seja, é uma edificação da igreja. A cidade não é a igreja, a cidade reflete a igreja. A cidade, ela é chamada de mãe porque lá se originou uma família de Deus. E de fato, Paulo está falando aqui de um santuário, certo? E no capítulo 3, você vê que ele está falando de altura, largura, comprimento, e você sabe que ele foi arrebatado lá. A conta está feita. Ou seja, Paulo tem na mente que um dia nós vamos estar no mesmo lugar aonde ele foi arrebatado. E lá vai se cumprir o que ele disse. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Ele vai nos abençoar com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, para mostrar para os séculos vindouros tudo isso. Uma conta perfeita, brilhante, né? Assim, tá meio escondidinho aqui na carta, mas é só você tirar ela, né? Sacar ela e prestar atenção no que está sendo dito. Porque isso é de uma grandeza absurda. E ele fala disso em Efésios 1. Eu dei pulinho de Efésios 1, 3, 2, ao invés de ler tudo, mas é assim, a gente junta as peças. Vamos voltar em Efésios 1, para você ver que Paulo tem o desejo de que a gente aprendesse isso. Ele escreveu resumidamente, ele não escreveu tudo. Ele mesmo disse que escreveu resumidamente. Chega em Efésios 3, Paulo fala, aqui, pois segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme vos escrevi há pouco, resumidamente.
Ou seja, ele falou o que eu escrevi antes, eu escrevi resumidamente, é um mistério, e o que ele continua escrevendo é resumidamente. Agora, vamos em Efésios 1, e vocês vão compreender um pouquinho mais do que eu estou falando. Verso 15. Por isso também, eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. 2 espíritos. É o do Espírito de Deus, mas aqui em 2 virtudes, sabedoria e revelação. No pleno conhecimento dele. Lembra que eu falei na parte 1? Pleno conhecimento de Cristo, pleno conhecimento da verdade. Mas você precisa de espírito de sabedoria e de revelação. E mais, tendo o espírito de sabedoria e de revelação, olha o que acontece. Iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Então nós precisamos dos olhos do nosso coração, da mente, iluminados. E para isso precisa de espírito de sabedoria e de revelação. E para isso precisa de um apóstolo desse calibre orando e intercedendo. Aí você recebe espírito de Deus. Aí nasce uma sabedoria e vem a revelação. Os seus olhos são iluminados. Os olhos do coração, da mente são iluminados. É lógico que isso é pelo Espírito de Deus, mas através das Escrituras. E sabendo tudo isso, olha o processo das coisas. Acontecendo tudo isso, olha o que acontece, o verso 18. Para tudo isso, para é o objetivo. Para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, você que está sendo chamado, você precisa saber qual é essa esperança. Alguém pode estar introduzindo esperança diferente no seu coração. Coisas que não são promessas de Deus, coisas que Deus não falou, um outro evangelho, um outro reino, coisas absurdas que não tem nada a ver com a palavra. Paulo orava, e não somente orava, ele ensinava tudo isso. Então, pessoas que ensinam coisas que não têm a ver com a palavra, mas usam a palavra, têm que discernir o que essa pessoa está fazendo. Até que ponto ela foi enganada. Porque certamente ela não teve os olhos do coração iluminados. Ela não recebeu o espírito de sabedoria e de revelação. O espírito que está nela é outro. Então, tem que provar os espíritos. Aí você vai conhecer, então, o seu chamamento, a glória, a herança. E aí o verso 19 diz: e qual a suprema grandeza, do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aí Paulo vai explicar as coisas aqui, vai para o capítulo 2, acrescentando mais detalhes. Compreenderam? Ou seja, coisas que Paulo está escrevendo nessa carta são profundas e nós temos que compreender. Vocês lembram na parte 1 que eu falei sobre 3 ou 4 linhas? Eu falei sobre o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo, e aí eu tive que falar também do pré-tribulacionismo. Não todos os detalhes, nem metade deles, mas eu expliquei basicamente as linhas. Linhas que anulam o milênio. Eles apresentam um milênio atual, espiritual, que não coincide com nada. É um absurdo total. Parece uma coisa boba, mas quando você vai olhar o que eles têm que fazer com todas as sequências de textos, desde da lei, eles não usam muito o livro da lei. Eles, quando eu digo eles, vocês sabem, né? É a seita calvinista que prega o amilenismo e o pós-milenismo. Então, eles usam alguns textos dos profetas. É raro isso acontecer, mas eles usam e distorcem. Eles espiritualizam tudo e é muito forçado. Não tem necessidade alguma deles fazerem isso. Mas é a mente de João Calvino, né? É o espírito de João Calvino nesse povo. E esse espírito é tão forte que ele tem tomado pessoas que não são calvinistas e tem colocado, inserido ideias amilenistas, propostas pós-milenistas
e artifícios, estratégias que pertencem a esse povo em pessoas que são pré-milenistas e ainda cria uma confusão terrível. Então é sobre isso que eu estou falando nesse vídeo. Eu já montei o quadro, mostrei para vocês Efésios 1, 2 e 3, resumidamente, mostrando como Paulo vislumbrava o reino, as coisas futuras, ele colocou como se já tivesse acontecido, mas claro que não aconteceu, e mostrou que nós vamos ser abençoados com todas sortes de bênção espiritual nas regiões celestes. E os séculos futuros vão ter que testemunhar isso. Se você não leva isso a sério, quando você chega no Apocalipse 20, você vai ter que criar um absurdo com aquilo ali. Amilenistas e pós-milenistas vão mudar tudo aquilo de ordem e vão espiritualizar tudo. Mas tem pessoas pré-milenistas que vão começar a fazer quase a mesma coisa. Eles vão pegar a Nova Jerusalém, que está depois do grande trono branco, e vão colocar ela antes do grande trono branco e antes do milênio, querendo dizer que a Nova Jerusalém desce junto com Cristo para iniciar o milênio literal, mas o grande trono branco está lá. Só que quando o Senhor Jesus apresentou os fatos, ele não apresentou nessa sequência. Então, a pessoa cria esse absurdo e para ela sustentar isso, ela vai ter que distorcer textos vez após vez. Ela vai entrar numa arapuca, num labirinto que é até difícil você olhar e pensar como que ela não enxerga isso. Como que ela fica contente tendo que distorcer tanto texto assim, sendo ela pré-milenista? Porque um amilenista, é claro que a heresia é maior, eles não conhecem duas casas, sete festas, a visão do reino milenário, eles não conhecem nem sobre nações restantes. Então, é mais herético. Só que dentro da filosofia de um reino espiritual, tem uma certa consistência. É herético, mas assim, eu consigo entender o que eles fazem. Agora, um pré-milenista, de vez em quando usar argumentos amilenista, pós-milenista, mas falar, eu creio no milênio literal, só que isso não é assim, aqui está errado, na verdade essa peça é aqui, é aquela ali, aqui está meio bagunçado, eu vou colocar em ordem. É uma coisa absurda, e eu vou mostrar isso para vocês. Lá em Apocalipse 20, olha que enrascada esse povo se mete. E não só eles, isso aqui contraria todas as linhas. Todas essas linhas heréticas. Presta atenção. A partir do verso 11, a gente pode começar a ler o que foi falado antes. Passou o milênio, Satanás foi solto, enganou as nações, tudo isso aconteceu até o verso 10. Verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram terra e céu, e não se achou lugar para eles. Só esse texto aqui, veja que são textos curtos, mas é uma flecha no alvo, são estratégicos, porque esses textos provam o nosso coração. O verso 12 é importante, o 13 também, mas o 11 aqui é o mais importante, porque aqui o milênio passou. Vamos pensar nas pessoas que dizem que a Nova Jerusalém desce do céu para iniciar o milênio literal. E aí, vocês sabem que um monte de coisa acontece aí, né? A Jerusalém da Terra é destruída, vai ter que espiritualizar todas as vezes que Deus fala de Jerusalém nos profetas, de reedificação, de purificação, de santificação, vai ter que tirar isso de uma Jerusalém terrestre, e falar que estava falando da igreja, do homem, quando Deus está falando do local, da região, está dando nomes, localização e tudo mais. Vai ter que pegar os termos cidade santa e aplicar tudo para o céu, quando a palavra não diz isso. E aí um monte de heresia vai vindo, a pessoa vai construindo um monte de ideias erradas, num fundamento errado, e tudo isso vai desabar na cabeça dela. Então Jesus veio, arrebatou a igreja, destruiu os reinos do mundo, vão ter nações restantes, tudo certo, mas a Nova Jerusalém desceu. Ela desceu, ficou 1000 anos aqui na Terra, é uma nova terra e um novo céu, né? Porque o Apocalipse 21, eles dizem que está antes do Apocalipse 20. Então, assim, é uma coisa
bagunçada, atrapalha até a gente explicar. Por isso que dá raiva, mas vocês estão entendendo, né? Aí tudo bem, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugir o céu e a terra. Aí imagine, acabou o milênio. Um grande trono branco foi estabelecido para julgar, os mortos vão ressuscitar, vai ter que ter um grande julgamento, Satanás vai ter que ser julgado, condenado, jogado no lago de fogo, aonde já estavam a besta e o falso profeta. A morte, o inferno, o Sheol, que é uma prisão, vão ser condenados, o mar, ou seja, tudo vai ser feito. Muitas coisas tinham que acontecer, as profecias todas vão se cumprir nesse momento. A Nova Jerusalém está na terra. Aí veio o grande trono branco. Ele veio da onde? Porque o grande trono branco está dentro da Nova Jerusalém. Aí diz que um grande trono branco foi estabelecido, mas já estava na terra. Mas diz que da presença desse grande trono branco fugiram céus e terra. Então, na ideia desse povo, a Nova Jerusalém vai ter que flutuar um pouco para os ares, o novo céu e a nova terra desaparecem, e aqui o texto diz, deixa bem claro, e não se achou lugar para eles. Aí vai ter que vir um outro novo céu, uma outra nova terra, e a Nova Jerusalém vai ter que descer do ar, não sei para onde que ela foi, para de novo para a terra. Essa é a visão que eles vão ter que ter, eles são forçados a dizerem isso. Se eles seguissem a linha do tempo do Apocalipse 20, a Nova Jerusalém ainda está no céu. Então ela iria descer a partir de um novo céu para uma nova terra. O céu que havia antes havia sido restaurado. A terra que havia antes é essa terra aqui, só que restaurada. Mas depois que vem o grande trono branco, ou seja, a Nova Jerusalém vai descer e esses céus e essa terra vão passar. Aí sim o Senhor vai fazer um novo céu e uma nova terra. A partir desse novo céu vai descer a Nova Jerusalém para uma nova terra. E aí faz sentido esse texto do verso 11, porque a Nova Jerusalém está no céu ainda. E isso entra de acordo com o Apocalipse 20 e 21. Até o Apocalipse 19 está em sincronia. Tudo fica de acordo. Se cumpriu a bênção que Paulo falou durante 1000 anos. A igreja glorificada foi abençoada com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Ela estava sentada lá em Cristo, reinando sobre a terra. As nações testemunharam isso e tudo entrou em acordo. Tudo se cumpriu. Agora, por que negam isso? Isso acontece porque elas não concordam com o templo de Ezequiel, literal. Elas acham que aquilo é a Nova Jerusalém e que não concordam com sacrifícios de animais no milênio, mesmo tendo todas as explicações. Então elas vão ter que seguir todo esse caminho aqui que eu mostrei para vocês, distorcendo textos. Como que elas vão interpretar Efésios 1:3? Elas vão interpretar, elas vão dar um jeito de mudar o que está escrito. De espiritualizar, sempre vai ter que espiritualizar. E isso é uma ideia milenista, pós-milenista. Eles fazem sem temor algum, mas pré-milenista é um pouco mais cauteloso. Então, eles vão ter que se tornar por um momento, ou por vários momentos, amilenistas. Aí eles vão espiritualizar Efésios 1:3, Efésios 2, 5 ao 7. Eles vão ter que dar uma explicação absurda para o Apocalipse 20. Já é um absurdo eles catarem a Nova Jerusalém, que está depois do grande trono branco, e depois do milênio, colocar ela antes do milênio e deixar o grande trono branco lá depois. Ou seja, Deus ele colocou a peça errada. Pelo menos os amilenistas e pós-milenistas, eles pegam um conjunto todo, grande trono branco e Nova Jerusalém, e colocam antes do milênio. Na nossa ideia, antes do milênio, porque nós queremos um milênio literal. Na ideia deles, o milênio já está acontecendo. Então, existe uma coisa mais coerente na linha milenista e pós-milenista. Mas tem pré-milenista que está pegando a Nova Jerusalém, deixando o grande trono branco lá e colocando ela antes. Aí eles vão ter que tropeçar em tudo isso que a gente está mostrando, que eu estou mostrando para vocês. E o Apocalipse 20? Eles vão falar sem medo nenhum, pode saber que a explicação é essa. Eles vão dizer que a Nova Jerusalém vai flutuar para os ares, o grande trono branco vai aparecer. Da onde? Eles acham que o grande trono branco está vindo da onde? Está dentro da Nova Jerusalém. Aí ela vai ter que flutuar para os ares, o novo céu e a nova terra
que eles falam que é o do Apocalipse 21, vão ter que desaparecer para vir outro novo céu e outra nova terra. Não é no caso em que o céu e a terra que hoje existe foi restaurado e se tornou novo por causa da restauração. É no caso que eles acreditam que foi novo mesmo. Ou seja, eles vão ter que pregar 2 novos céus e 2 novas terras nessa perspectiva. Coisa que o Apocalipse não está dizendo. É um absurdo ensinar isso daí, né? Isso é só um pouco dos detalhes que eles vão ter que distorcer. Tem muitos outros textos que eles vão ter que espiritualizar, aí se torna uma coisa absurda. Isso é um nível de heresia que chega bem perto de amilenismo e pós-milenismo. Por que não é tão herético? Porque ainda esse tipo de pessoa aprendeu sobre 2 casas, sobre 7 festas, acredita em nação restante, mas eles não querem que restem judeus. Ou seja, tempo de Ezequiel, se restar judeu vai ter que ser metido lá no meio das nações e judeus vão virar nações restantes, na cabeça deles, né? Na cabeça de outros não tem nem judeu restante, nem nação restante, não tem nem reino na terra, é tudo no céu. Ou seja, é um monte de heresia. Por isso que Paulo fala, tem que ter alguém que entende a palavra, entendeu, vai ter que dobrar o joelho e orar para Deus, para o povo receber espírito de sabedoria e de revelação, pedir para Deus, para através do espírito de sabedoria e revelação, eles terem os olhos da mente iluminados e poder entender a grandeza do seu chamamento. Entender a grandeza do seu chamamento é entender que você é um cidadão celestial, que sua morada é no céu, pelo menos por 1000 anos, e que você vai reinar sobre a terra. E que um dia o céu, o terceiro céu, vai vir sobre a terra e tudo vai se unir. Ou seja, isso é entender a grandeza do chamamento. Compreenderam? Então, a partir desses textos, a gente consegue ver o que Paulo estava querendo passar para a igreja. Passou, mas não com todas as palavras. O Espírito Santo inspirou Paulo a escrever um espetáculo de revelação em 6 capítulos, resumido, como se fosse um teste para nós. Paulo poderia escrever Efésios capítulo 7, 8, 9, 10, se bem que ele não escreveu por capítulos, e explicar mais coisas para a gente, falar de Efraim e Judá, falar de festas e usar termos que a gente usa hoje, mas o Espírito Santo impediu. Inspirou o apóstolo Paulo a escrever o que era suficiente para ficar uma equação matemática, para a gente meditar. Entendeu? Como se nós tivéssemos que completar a carta. Porque o apóstolo Paulo poderia ter escrito mais, mas não escreveu. Isso é proposta do Espírito. Talvez nem o apóstolo Paulo sabia que isso iria acontecer. Não estava entendendo entendendo tudo, o que iriam fazer com todos esses ensinos no futuro. Ou ele sabia, mas não quis escrever, não quis revelar. Porque se aqueles eventos não acontecessem na igreja de Coríntios, Paulo não iria revelar nunca que ele foi até o terceiro céu. Sobre isso a gente tem que meditar e entender a grandeza da honra do apóstolo Paulo. Deus não proibiu Paulo de falar que ele foi arrebatado até o terceiro céu, mas proibiu Paulo de falar as coisas inefáveis que ele ouviu na terra. Foi proibido. Paulo não foi lá ao terceiro céu para aprender sobre casa de Israel, festa. Isso ele aprendeu na Escritura, pelo Espírito de Deus. Ele ouviu coisas inefáveis que não é lícito falar aos homens. Foi coisa que Deus deu para ele, diretamente para ele. Ou seja, Deus proibiu Paulo de falar isso para os homens, mas não proibiu de falar que ele foi até o terceiro céu. Só que Paulo não iria falar. Aconteceu um evento na igreja de Coríntios que ele se sentiu forçado a falar. E ele entendeu. Ou seja, ele obedeceu à ordem do Senhor e falou só porque foi preciso. Senão nós nunca iríamos saber que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Ou seja, ele não queria que as pessoas pensassem dele mais do que era necessário. Ele poderia sair falando isso para todas as igrejas. Se você fosse arrebatado até o terceiro céu e escrevesse 12 cartas, 12 ou 13 cartas, você não ia fazer questão de destacar isso nas cartas? Eu ia destacar em todas. Fui até o terceiro céu.
sou apóstolo de Cristo, não estavam me aceitando, eu ia falar, você foi arrebatado do terceiro céu? Eu fui. Por mais que é verdade, é mania de grandeza. E o apóstolo Paulo não queria isso para ele. Ele só falou porque foi forçado a falar. Da mesma maneira, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, é que o apóstolo Paulo talvez soubesse de tudo que iriam fazer com as cartas dele, mas ele não poderia falar, ele não quis falar porque viu que era um projeto de Deus em provar os nossos corações. É lindo entender isso, né? Muito profundo. Então eu não sei provar o que é, se Paulo sabia de tudo que iriam fazer com as cartas dele, ou se ele não sabia. Seja como for, tem esse exemplo aí que a gente sabe que Paulo poderia ter levado com ele essa revelação. E é uma coisa que qualquer um de nós iríamos tocar trombeta para todos. Imagine, ser arrebatado ao terceiro céu. Poxa, por que eu não vou falar isso? E Deus não proibiu Paulo de falar. Mas você vê que honra, é isso que eu estou querendo dizer. Que honra que esse homem tinha. Então tá, vocês entenderam o propósito, né? Vocês entenderam a parte 1 e essa é a parte 2. Ficou tudo alinhado. Se você não assistiu a parte 1, agora você vai no meu comentário fixo e você vai direto para a parte 1. Eu não li textos, mas eu expliquei coisas que eu não falei aqui. Tá bom, irmãos? Então tá, muito obrigado por ter assistido até aqui. Peço para você se inscrever, compartilhar o vídeo, fazer o que pode para me ajudar. Agradeço as pessoas que me ajudam no canal financeiramente. Não é curso vendido, não é por valores, não é comércio, não é nada. São só pessoas que me ajudam desde quando eu cheguei no Brasil e minha vida tem sido suprida assim por irmãos e irmãs. Agradeço a todos em nome do Senhor Jesus, tá bom? De vez em quando eu procuro agradecer. Não agradeço em todos os vídeos, não coloco o link para entrar no grupo. Eu faço só quando é necessário. Eu aprendi a me sentir satisfeito com o que eu tenho. Não preciso de ficar colocando link em todos os vídeos, nem em metade deles, nem em metade da metade, convidando pessoas para entrar, para me ajudar. E muito menos vender curso, vender essas coisas. Isso me dá pavor. Eu sei o julgamento que virá sobre pessoas que fazem isso. E pessoas que fazem isso, fazem na boa, acham que isso é viver pela fé. É ridículo isso, né? E o pior de tudo, vem de heresia. Longe de mim essas coisas. O que eu faço aqui é agradecer aos irmãos e às irmãs. De vez em quando eu coloco o link do grupo, peço para os irmãos, se puderem entrar, me ajudar. É voluntário, o grupo nem foi criado por mim e prosperou até hoje. Nunca tem me faltado nada, eu nunca precisei vir aqui no canal falar que vou fechar o canal, pedir oferta ou cobrar dos irmãos que não têm me ajudado. Pelo contrário, recebi muito mais do que eu imaginava. Pude ajudar outras pessoas, então isso mostra que realmente Deus tem me sustentado. Isso porque eu odeio o comércio com a palavra de Deus. Tá bom? Fica aqui então meu testemunho final, meu agradecimento. Então tá, é isso daí. Fiquem na paz. Deus abençoe.